teologia, academia e igreja. Os opostos se atraem? Eu começo com uma pausa para pensar. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Calvino nos diz que toda verdade procede de Deus. Se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Além disso, visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para a sua glória tudo quanto pode ser corretamente usado dessa forma? Este é um princípio que vai nortear o pensamento de Calvino, o pensamento reformado, e que este princípio vai ter grandes implicações, que não fazem parte de minha exposição nesta noite, mas grandes implicações no campo científico, inclusive. E eu começo chamando a atenção para o fato de que toda obra que nós escrevemos, ela é dialogal. Toda a nossa produção é social, ainda que não saibamos mensurá-la precisamente até que ponto. Ou seja, eu posso partir do princípio de que eu estou dialogando com pessoas, mas nem sempre eu tenho a consciência clara de quem são essas pessoas. Algumas obras, mais explicitamente, outras menos, contudo, nenhuma obra é elaborada de modo neutro. Nós não escrevemos algo partindo de uma tábula rasa, de um papel em branco. Nós temos em vista algumas questões que nós percebemos. Por isso, nenhuma obra pode se ufanar de passar incólume por este processo. E é por isso que cada época nos fala algo de seus atores, e cada ator histórico nos fala, direta ou indiretamente, do cenário que o inspira, dentro do qual ele foi gerado e nutrido, e, de certa forma, delimita a sua própria percepção da realidade. Eu enxergo como enxergo, porque sou brasileiro, nasci na metade do século XX, fiz teologia, sou pastor, isto me dá amplitude e me dá limitação e faz com que eu priorize, ainda que não necessariamente consciente, determinados aspectos da realidade. Com a teologia não é, nem poderia ser diferente. A teologia, ela não nasce pronta, ela não vem pronta do céu, ela ocorre dentro de um locus próprio, no qual estamos inseridos, e de onde concluímos que somos mais filhos de nossa época do que estaríamos dispostos a admitir. Isso é muito interessante, eu sempre lembro quando eu falo isso de Descartes, que ele combateu toda a formação jesuítica que teve no discurso do método, é muito evidente isso, mas ele, sem perceber, se valeu do método que ele aprendeu. Ele combate os seus pais, mas, na realidade, ele tem muito mais dos seus pais do que ele consegue perceber. O nosso labor, portanto, ele recebe mais influência, ou melhor, ele recebe influência mais ou menos determinante desses elementos. Nossos pressupostos. Este é um ponto fundamental. Os nossos pressupostos se constituem em lentes por meio das quais nós percebemos a realidade. E mais, o pensamento que explicitamente queremos combater, amenizar ou mesmo enfatizar. Eu dialogo consciente ou inconscientemente com os meus amigos e com outros nem tanto, pelo menos no campo das ideias. Dialogamos com nossos oponentes e também com aqueles que são partidários de uma visão que é considerada semelhante à nossa visão. E também o clima de opinião prevalecente, o qual, de forma direta ou indireta, nos oferece diretrizes quase nunca percebidas em nossa empreitada. O clima de opinião vigente favorece uma estrutura de pensamento. E é assim que nós somos influenciados e influenciamos. Uma questão séria é que hoje a tentativa de implantar uma nova forma de perceber a realidade, hoje ela é debatida. Os nossos filhos já encontraram pronta. Eles nem sequer perceberão que é algo novo, porque, na realidade, a sua formação já terá aquele ingrediente. Outro aspecto é que o objetivo que explicitamente propomos para o nosso trabalho. Então, o objetivo que temos em mente faz com que nós colhamos material, selecionemos aspectos que nos direcionem para aquilo que pretendemos. Quem faz esta palestra não escapa dos pontos elencados e de muitos outros percebidos ou não. Ou seja, isso é válido não apenas para o outro, mas também para aquele que está falando. A percepção do objeto não nos livra necessariamente dele, contudo, nos oferece uma visão mais real e, portanto, humilde de nosso trabalho
e compreensivo do labor do outro. Você não constrói nada academicamente sem humildade. Sem humildade, você achará sempre que saberá mais, que está pronto, que é suficiente. E a humildade é um teor fundamental, não somente para a vida cristã, como estabeleceu Agostinho e seguiu de perto Calvino, mas também para o nosso labor acadêmico. A reforma vai, então, reafirmar valores, esmerando-se por recuperar ensinamentos esquecidos, negados, corrompidos ou empobrecidos, retornando à exegese bíblica. O seu objetivo: compreender de forma mais clara possível os ensinamentos bíblicos, os sistematizando, especialmente em suas confissões e catecismos. Isso é muito claro na teologia da Reforma, quer seja na tradição luterana, quer seja na tradição calvinista. Então, obviamente, num primeiro momento, a teologia romana seria o grande outro dos teólogos protestantes. Então, há um diálogo constante com a teologia romana. Depois, no segundo momento, haverá, sim, uma identificação de quem sou eu e de quem é o outro. E eu vou descobrir que o outro não é o outro, são os outros. Temos um grande e fundamental conforto quando nós buscamos a exegese bíblica, a compreensão da palavra. Nós cremos na iluminação do Espírito, que nos conduz à palavra e nos permite compreendê-la adequadamente. Sem o Espírito, todo o nosso trabalho exegético será em vão. A genuína exegese tem como pré-requisito fundamental a oração e o espírito de dependência de Deus. A oração é aquilo que deve amarrar todo o nosso trabalho e deve permear a nossa pesquisa para que possamos, de fato, ser edificantes e construtivos dentro da Igreja de Cristo. Por isso, toda a teologia começa e continua sendo um diálogo com Deus. Sem este diálogo, toda a teologia não passa de mexerico. Nós falamos de um Deus desconhecido. E a teologia não é de quem não conhece a Deus. O teólogo é alguém que conhece a Deus e se relaciona com Deus. Senão a teologia dele não passa de fofoca. Conceituando, então, teologia. A palavra teologia, que nós conhecemos bem, não aparece nas Escrituras, ela é a construção, é a junção de dois termos, teós e logos, que significa estudo, tratado, discurso. Então, a palavra teologia, a primeira aparição dela bem documentada é em Platão, e nós encontramos em Platão um uso pejorativo. Ele chamava de teologia as histórias míticas das escravas, e ele alerta, no caso, aos senhores, para tomarem cuidado com isso, para que essas escravas não começassem a fazer teologia, contando histórias dos seus ancestrais, dos seus deuses e assim por diante. Então, precisaria purgar essas teologias. Isso é o que está lá na República de Platão. Bom, na Grécia Antiga, teologia e teólogo passaram por diversas mutações, e os poetas foram os primeiros a se intitularem teólogos. Agostinho trata bem dessa questão. E a teologia referia-se às discussões filosóficas a respeito dos deuses e do mundo, daí chamadas de teogonias e cosmogonias, né? Nós encontramos isso muito claramente em Homero, e Hesíodo, que escreveu a sua pequena obra chamada Teogonia. A palavra teologia parece ter sido incorporada à linguagem cristã, desvinculando-se totalmente de uma associação pagã, só nos séculos IV e V, referindo-se à genuína compreensão da Escritura Sagrada. Contudo, o emprego desta palavra estava restrito a o que nós chamamos hoje de teontologia, que era o estudo da pessoa de Deus, não a um corpo de doutrina como nós costumamos chamar hoje. A partir de Abelardo é que a palavra passou a designar um corpo doutrinário. Isso observem já no século XII. Daí o nome da sua obra, Teologia Cristã. No século XIII, a Universidade de Paris começou a usar com ênfase a palavra teologia, mas para se referir à discussão sistemática das convicções cristãs em geral, e não de crenças acerca de Deus. Então aqui nós já vemos a palavra teologia sendo aplicada a um corpo teológico, a um corpo de doutrina, vamos dizer assim, como nós empregamos ainda hoje. Restringindo-se à sua etimologia, a disciplina teologia normalmente é definida como ciência que trata de Deus. Uma conceituação muito comum é de que a teologia é a ciência da religião. Eu mando ouvir o Vuz, o Schaff e o Roger, não que eles pensem assim, mas eles fazem menção desta conceituação.
Tomemos, então, operacionalmente, a definição de teologia como sendo um estudo da revelação de Deus, já que nós não estudamos Deus. Deus não é objeto de estudo. Deus sempre é o sujeito da revelação. E nós estudamos à medida que Deus se revela e nos conduz a esse estudo e nos dá discernimento para, assim, proceder. Deus é o Senhor de toda a revelação em toda a sua extensão, quer na revelação chamada especial, quer na geral. Nós conhecemos a Deus porque Ele se dá a conhecer. Sem a revelação, nós jamais creríamos em Deus e jamais negaríamos a Deus. Esse conceito jamais ocorreria a nós. Nós o conhecemos e nós o negamos porque Ele se deu a conhecer. Toda teologia e todo ateísmo é resultado da revelação de Deus. Nós, humildemente, portanto, rogando a sua iluminação, procuramos segui-la labutando e orando. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A teologia, então, é a reflexão sobre o Deus que os cristãos cultuam e adoram. Essa observação do Magrath é importante, porque a teologia não é a reflexão simplesmente abstrata, mas é a reflexão daquele Deus a quem nós cultuamos, a quem nós adoramos, portanto, com quem nos relacionamos. A teologia é uma forma de culto a Deus também, pelo menos deve ser assim. O que é isso? Academia. A palavra academia é tomada do grego akademeia, passando pelo latim academia, que era o jardim de Academos, onde ensina Platão. Curiosamente, este nome é derivado, então, de uma questão geográfica. Nós que falamos muito em academia, na realidade, a origem do nome é apenas geográfica, porque a escola estava situada nos jardins dedicados ao herói ateniense Academos, nas proximidades de Atenas. Esta academia ela foi criada por Platão em cerca de 387 a.C., tinha como objetivo fins religiosos, mas ela exerceu, graças à personalidade, à influência da personalidade de Platão, que era muito marcante, então exerceu influência no campo religioso, moral, científico e político. Ela perduraria com modificações, porque os seus sucessores foram modificando, foram dando um tônus mais religioso à sua academia, mas ela vai permanecer até o ano 529 da era cristã, quando o imperador Justiniano fechou essas academias e escolas consideradas pagãs. A academia, mesmo passando por vários períodos, com esses ensinamentos diferentes, ela tornou-se o símbolo do pensamento grego. É muito curioso isso. Quando nós queríamos nos referir ao pensamento grego, não apenas nós hoje, mas no passado, referíamos à academia. E nós temos um caso muito interessante, que é o de Tertuliano, que era um adversário ferrenho da filosofia grega, porque nós encontramos essa disputa muito clara no segundo, terceiro, quarto, até o quinto século, e Agostinho vai fazer uma síntese muito boa disso. Mas a luta entre devemos usar da filosofia para a exposição da fé cristã ou não. Então, Tertuliano era um daqueles que combatiam o uso da filosofia. E ele diz o seguinte, que tem a ver Atenas com Jerusalém ou a academia com a igreja? Reparem, ele pega a igreja como tipificando o cristianismo e a academia como tipificando o pensamento pagão. Então, o nome academia estava muito bem associado já no final do século II e início do terceiro a uma visão pagã. E ele continua. A nossa doutrina vem do Pórtico de Salomão, que nos ensina a buscar o Senhor na simplicidade do coração. Que inventem, pois, se o quiserem, um cristianismo de tipo estoico, platônico e dialético. É muito curioso que ele usa a inversão. Ele usa estoico e platônico, e não platônico e estoico. Porque pela ordem cronológica seria platônico e estoico. Então ele combate algo mais próximo dele e depois vai à origem, que está lá em Platão e possivelmente na dialética, que foi muito forte no pensamento de Sócrates. Bom, mas isso é apenas uma perspectiva. Academias humanistas. Durante o período renascentista, os humanistas vão fundar diversas academias. E em alguns círculos vai passar a haver uma compreensão predominante de que existia uma identidade quase essencial entre a filosofia e a religião. As academias, elas vão rivalizar com as universidades. Essa é uma questão séria.
Então, eles entendem que o verbo encarnado dos evangelhos, por exemplo, seria a mesma razão, logos, que governa o pensamento dos filósofos gregos, principalmente a filosofia de Heráclito. Então, na tentativa de buscar pontes, eles vão fazendo algumas adaptações. Aliás, se nós pensarmos na metade do século XX, aquele comentarista muito lido no meu tempo, chamado William Barclay, ele, no seu comentário de João, fala muito claramente da relação entre o logos de João, conforme ele interpreta, com o logos de Heráclito, de Éfeso. Então, surge daí um neoplatonismo mal definido. Há, então, uma compreensão de que é possível estabelecer uma harmonia entre a filosofia e a teologia dos pais da igreja, especialmente Agostinho. Na realidade, Agostinho já havia mostrado que não havia contradição essencial entre o pensamento grego e o pensamento cristão. Quando fala contradição essencial, é porque ele lia esses autores pela perspectiva bíblica. E a síntese que ele encontrou foi de entender que você pode se valer da filosofia grega, do pensamento grego, porém, a palavra que vai prevalecer é a palavra da Escritura. Muito bem. Esta síntese encontra um ambiente propício nas academias humanistas, como eu disse, se contrapunha às universidades. Por que isso? Porque as universidades começam no século XII e XIII e elas aos poucos vão se tornando em monopólio da igreja, embora houvesse as universidades, digamos assim, reais, principescas, mas a igreja tinha um grande controle do seu pensamento. E ao longo da história, de um modo especial em Paris, é por isso que Calvino se refere a tons sempre respeitosos à Universidade de Paris e seus teólogos, cães, coisas assim que ele fala de vez em quando, é porque ali se tornou a grande detentora e estabilizadora da ortodoxia romana. Então, o humanismo renascentista, para fugir desse pensamento tomista, cria as academias. E nessas academias que vamos encontrar uma síntese muito interessante entre filosofia grega e religião. Bom, as principais academias foram as de Florença, Nápoles e Roma. A Itália, de modo especial, foi o berço das academias, influenciando posteriormente toda a Europa e as colônias americanas. As pesquisas científicas, isso é uma coisa muito curiosa, não tiveram grande espaço nas universidades. Antes, diz o Rossi, a ciência moderna nasceu fora das universidades. As academias foram mais propícias a isso, porque havia um pensamento mais livre, sem o estabelecimento de uma vigilância mais, digamos assim, ortodoxa por parte da igreja. Calvino como humanista. João Calvino vai viver entre 1509 e 1564, e ele viveu durante a Renascença, teve uma formação humanista, e ele foi um grande humanista, só que com a perspectiva diferente dentro do humanismo. Ele vai aderir à reforma entre 1532 e 1534. A passagem dele e permanência em Genebra em 1536, e depois o encontro dramático com o pastor Guilherme Farel, vai fazê-lo fixar-se durante algum tempo em Genebra e começar a elaborar de forma mais sistemática o seu pensamento, embora, quando ele passou por Genebra em 1536, ele já tinha escrito as Institutas, a primeira edição, que ele foi ampliando ao longo dos seus anos de vida, fazendo aí umas 8 edições diferentes, mais ou menos isso. O fato é que, nas duas fases em que ele viveu em Genebra, 1536 e 38, 1541 até o final da vida, 1564, e por um período aproximado de 3 anos, quando pastoreou e lecionou em Estrasburgo, teve a oportunidade de sistematizar a teologia, alcançando grande influência na Europa e depois em todo o mundo ocidental. Então, Calvino ia escrevendo seus comentários e ampliando as institutas. É por isso que o seu pensamento é chamado, às vezes, de teologia pastoral, teologia sistemática, teologia bíblica, porque a sua obra sempre ela está dialogando com as Escrituras, e conforme ele aprofundava os seus comentários bíblicos, ou conforme ele ampliava os seus comentários bíblicos, ele ampliava também as institutas. O seu conhecimento humanista. Já desde bem cedo, Calvino revela um fino método de análise filológica e literária aprendido com os humanistas. Um dos grandes estudiosos de Calvino é esse jesuíta, o Ganotzi. E Ganotzi diz o seguinte: o seu comentário sobre declemência é a epítome de um estudo humanista
de um documento antigo. Ali ele revelava a sua erudição, o seu autoconhecimento humanista, ainda com 23 anos. Ele mandou uma cópia para Erasmo dessa obra, não sabemos se Erasmo leu. Erasmo certamente gastava muito tempo fazendo prefácios dedicados aos reis para conseguir as suas côngruas. Muito bem, amigo de humanistas. O humanismo de Calvino é visível em sua formação, escritos e atitudes. Ele vai apoiar, por exemplo, se tornar um grande amigo do humanista Budé, que juntamente com Erasmo e o Vives, foi considerado o triunvirato do humanismo europeu. Budé, como historiador, filósofo e helenista, contribuiu para o revivamento do interesse pela língua e literatura gregas e colaborou na introdução do humanismo na França. É muito interessante ver uma carta de Calvino, eu não me lembro se ela está nessa coletânea saída pela Cultura Cristã, uma carta que ele escreveu à viúva de Budé, logo que ele faleceu, uma carta magnífica de conforto. Aliás, Calvino é um assunto que a gente precisa discutir, explorar bastante, as cerca de 4.000 cartas de Calvino, como ele era um senhor pastor e como a sua teologia estava muito clara em suas cartas também. Mas isso é um outro assunto. Calvino, ele dedica o seu comentário da primeira epístola aos Tessalonicenses ao seu grande mestre, Maturínios Cordérios, que era um conhecido professor de retórica, conhecido humanista. Posteriormente, Cordérios converteu-se ao protestantismo, Calvino o convidou para lecionar em Genebra, e ele vai lecionar e vai ser diretor durante algum tempo, e ele vai morrer no mesmo ano que Calvino morreu. É uma coisa curiosa que Calvino tentava, na Academia de Genebra, cercar-se de grandes professores, inclusive de um ex-professor seu, como Cordérios, amplamente respeitado. Calvino dedicou, por exemplo, o seu segundo comentário aos Coríntios, né, de Paulo, o comentário que ele fez desta carta, ele dedica a um humanista luterano, Melchior Volmar, que ministrara aulas de grego para ele, também para Beza, e Volmar pode ter tido uma participação importante na sua conversão, nós não sabemos ao certo, mas certamente Volmar não ficava falando só sobre grego, ele certamente devia falar sobre a sua fé, aspectos de percepção da realidade. Academia de Genebra, a missão como vocação. Eu estou tentando relacionar com vocês, sem dizer tão explicitamente, o que é teologia, a origem da academia, o humanismo cria academia. Calvino, quando vai criar uma escola, ele chama de academia. Há uma conexão entre isso que eu pretendo estabelecer depois de alguma forma. Calvino, ele já estudara no Colégio de La Marche, Montagu, onde estudou Erasmo de Roterdã também, Universidade de Orleans e Universidade de Bourges. Calvino teve uma formação muito ampla dentro das grandes escolas de sua época. Ele teve como mestres alguns dos grandes professores de sua época, e ele fazia menção disso, ele se deslocava de uma escola para outra, justamente porque tinha um grande jurista, que era o professor, ele fazia questão de tê-los como seus mestres. Antes de ser um teólogo, Calvino fora um humanista, e um humanista respeitado, que apenas ele escreveu a sua obra muito cedo, e isso precisaria de mais tempo para ele adquirir a respeitabilidade se ele seguisse o campo da filosofia. A sua filosofia e ensino a sua filosofia de ensino reflete a sua apurada formação e maturidade intelectual dentro de um referencial que partia das Escrituras, tendo a soberania de Deus como um princípio orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive do nosso saber. Ele apresentou ao Conselho Municipal de Genebra um projeto educacional, isso em 1536, gratuito, que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas. Então, ele logo resolvendo ficar em Genebra, já quer fazer um projeto educacional, já quer criar uma escola, revolucionar, reformar a escola então existente. Temos aqui o surgimento da primeira escola primária, gratuita e obrigatória de toda a Europa. Popular, gratuita e obrigatória. Visto que o Estado estava empobrecido, ele apelou para doações e legados. É que Genebra, meus irmãos, era uma cidadezinha com 12, 13 mil habitantes, as estatísticas variam, e nos momentos de crise, de perseguição, Genebra chegou a ter 18 mil habitantes. Imagine uma cidade
receber 50% a mais da sua população. E muitos sem bens algum, porque tiveram seus bens confiscados. Por exemplo, quando Maria, a sanguinária, ela expulsa cerca de 800 protestantes lá da Inglaterra, em torno de 1/3 deles vão para Genebra e chegam sem nada. Então, para criar-se escola gratuita, e Calvino não conseguiu fazer isso totalmente, havia subvenção, mas não gratuidade, isso conseguiu-se mais tarde com Beza, ele pessoalmente pedir esmolas, digamos assim, doações para esta escola. Fiel ao princípio de que as escolas teológicas são berçários de pastores, Calvino, então, vai criar a Academia de Genebra. Então, é curioso isso o nome, Academia de Genebra, em 1559. Se pensarmos em academia, pelo olhar de hoje, então, era um ambiente altamente erudito. Era quase, hoje, como se fala em academia, o santo dos santos. E lá tinha aspectos muito interessantes, de fato. Como diz, primeiramente, o Compairé, a academia teve uma origem muito modesta, com 4, 5 professores se revezando, com poucos recursos, mas ali começa, assim, essa escola de Calvino. Calvino se esforçou por constituir um corpo docente competente, como eu já mencionei, e a base da formação educacional em Genebra era a Bíblia. Competia à família, apesar de suas limitações iniciais, e ao Estado, o cuidado com a educação. No entanto, a igreja tinha um papel especialíssimo, como diz Dr. Heber de Campos. Por essa razão, os ministros da palavra assumiriam a tarefa da educação nas escolas elementares e nos colégios de Genebra. A academia ela vai começar com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900 alunos. É muito interessante você ver a história da academia, tem uma obra famosa, mas muito rara, essa obra do Bourgeot, um antigo professor da academia, que escreveu até mais ou menos metade do século XX. Ele tem relação dos alunos, tem coisas manuscritas, anotações de aula, o nome dos diretores, quem dava quais matérias, o horário. É uma obra bastante extensa sobre a história da Academia de Genebra. Calvino não concebia a academia distante da igreja. Antes sustentava 2 princípios fundamentais: a unidade da academia. E essa unidade não é apenas a unidade de se abraçar e enfregar a barba, não. Era unidade de pensamento. É uma escola. Uma escola é isso. E a união íntima da academia com a igreja. Isso eu estou enfatizando, me baseando, inclusive, no Bourgeot, esse historiador, antigo professor da Academia de Genebra. Bom, com este propósito, todos os professores estavam sob a jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. O currículo incluía disciplinas tais como teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática e retórica. Entre outros, eram estudados autores gregos e latinos, como Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Virgílio e Ovídio. É uma coisa muito interessante que aquele Ganotzi, que eu falei há pouco, ele tem uma obra que ainda se encontra em Genebra, ou na França, eu acho que em Genebra. É uma obra que ele trata sobre a biblioteca de Genebra no tempo de Calvino. Ele faz uma relação de praticamente todos os livros que Genebra dispunha em sua biblioteca no tempo de Calvino. Quer dizer, a pesquisa dele é somente essa. E você folheando aquilo, eu me lembro que quando eu comprei a obra demorou algumas semanas, e quando chegou, eu fui logo ver algumas obras que me interessavam, e lá descobri a folha em branco. Então, foi uma frustração eu ter que devolver, escrever para lá, para trocar aquela obra, e depois veio, eu pude consultar. Mas é muito interessante a variedade da biblioteca de Genebra, pensando numa cidadezinha com 13 mil habitantes no século XVI. Bom, nas Institutas, Calvino escreve: admito que a leitura de Demóstenes ou Cícero, de Platão ou Aristóteles, ou de qualquer outro da classe deles, nos atrai maravilhosamente, nos deleita e nos comove, ao ponto de nos arrebatar. Ele tinha prazer na leitura e conhecia bem estes autores. Genebra, então, vai se tornar um grande centro missionário, uma verdadeira escola de missões. Isso é algo muito curioso, porque os foragidos que lá se instalaram
puderam posteriormente levar para os seus países e cidades o evangelho ali aprendido. Então era algo terrível. Perseguia-se os cristãos, os protestantes, eles fugiam para Genebra e quando voltavam agora munidos de maior piedade, de maior conhecimento bíblico e teológico para evangelizar suas cidades e países, para testemunharem a sua fé. O McKinnon diz que o estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. Mas, meus irmãos, é estranho, a academia treinar missionários evangélicos? Eu sempre acho isso muito estranho, mas parece que o McKinnon tem razão. Mas foge um pouco ao nosso conceito, talvez, de academia. Com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Estranho isso também. Sigilo absoluto. O envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada para a qual a companhia de pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto, até mesmo do conselho municipal. Os nomes dos missionários eram, em geral, mantidos em sigilo. Eu estava lendo essas atas que eu tenho, então, às vezes, aparece siglas apenas. Você não sabe quem é aquela sigla, ainda mais que, às vezes, usavam-se pseudônimos. Calvino mesmo, eu vou mostrar, usava pseudônimos para proteger, muitas vezes, os missionários que escreviam para ele. Então, por exemplo, o envio, está lá nas atas isso, o envio dos 2 ministros para a missão no Brasil, em resposta ao apelo do Caim das Américas, né, o Villegagnon, é descrita de forma sumaríssima. O registro simplesmente menciona, no dia 28 de 8 de 1556, que Pierre Richier e M. Guilherme Charretier, está lá Chartier entre parênteses, foram enviados. Esse Kindle é o editor dessas atas. Então fala que foram enviados, mas muito discretamente. Não detalha mais sobre isso. A própria correspondência que vinha dos franceses no Brasil para Calvino recorria a alguns de seus pseudônimos. O Dumergue, que é o grande, exaustivo historiador de Calvino, ele lá num adendo da sua obra, que é uma obra rara, hoje você encontra só em sebos na Europa, nem nos Estados Unidos encontra. Essa obra, ele explica o porquê de alguns pseudônimos de Calvino e qual o significado. É igual a gente cria, né, o sujeito, o nome é Mariquinha. Por que é Mariquinha? Porque é Mário casado com Carinha, sei lá. Então, inventa esses nomes. Então, por que Calvino usava... Claro, não era tão simplista as coisas de Calvino, mas eu estou só exemplificando para que a gente possa entender melhor. Calvino entendia que a proclamação do Evangelho, ela objetiva glorificar a Deus, mas tudo isso dentro de um âmbito da academia. Calvino não estava falando apenas de igreja local, ele estava falando de academia. Então ele diz, o nome de Deus nunca é melhor celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a igreja cresce, a qual por essa conta é chamada plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61:3 está citado no próprio texto de Calvino. Então, este propósito da academia faz jus à compreensão missionária de Calvino. Todos devem ouvir o Evangelho. Diz ele, nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos sem exceção. Então, Calvino falava isso para os acadêmicos. Isso é uma coisa muito curiosa. Os acadêmicos lá que pensavam apenas nota de rodapé, Calvino falava sobre missão. Eu pulo um pouco minha palestra, o texto, depois de ser purgado, ele vai ser publicado. Então, eu pulo alguma coisa e vamos lá. A academia tornou-se grandemente respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era amplamente aceito e considerado em universidades de países protestantes, como, por exemplo, a Holanda. O historiador católico Marc Vernon comenta que a academia será daí em diante um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. A academia contribuiu em grandes proporções para fazer de Genebra um dos faróis do Ocidente, admite o respeitado historiador católico Daniel Hopes, né, que foi publicado há muito tempo no Brasil pela Vida Nova, sem dizer o nome, sem dizer que ele era católico, para não criar impacto. Isso aqui também é o pseudônimo dele. Bom, por uma teologia acadêmica edificante. Agora eu tento amarrar algumas das coisas no bom sentido. O John Piper,
narra o seu primeiro contato com a obra de C.S. Lewis. E ele faz um comentário que me pareceu muito pertinente. Alguém me apresentou a Lewis no meu ano de calouro, isso em 64, com o livro Cristianismo Simples, que já tem em português, já mudou o título, inclusive, algumas vezes. Durante os 5 ou 6 anos seguintes, quase nunca eu estava sem um livro de Lewis à mão. Ele me fez ter cautela quanto ao esnobismo cronológico, isto é, ele me mostrou que o novo não é nenhuma virtude e o velho nenhum vício. A verdade, beleza e bondade não são avaliadas por quando existiram. Nada é inferior por ser velho e nada é valioso por ser moderno. Isso me libertou da tirania da novidade e abriu para mim a sabedoria das eras. Os destaques são meus. É claro que há o perigo de nós identificarmos o bom com o novo e o antigo como sendo ruim. É óbvio também que nós podemos cair numa tentação oposta e associar o novo a ruim e o antigo ao bom. Aqui é uma questão epistemológica e ontológica também, porque, a rigor falando, a essência de algo não está em sua simples e pura cronologia. E mais, tal pensamento seria uma ditadura do tempo que nos faria cometer uma série de injustiças por não nos saber valer daquilo que realmente é relevante, independentemente de sua idade. O nome e a idade não conferem por si só valor ou desqualificam um conceito ou teoria. Uma tendência já não tão moderna é o suposto academicismo teológico autoatribuído. Então, aqui está a minha conexão. Tendemos a pensar que os nomes que atribuímos à realidade mudam objetivamente a sua essência e não simplesmente a percepção do real. Quando eu rotulo algo, eu penso estar dominando algo. E eu posso mudar, quem sabe, a minha percepção e a percepção daqueles que têm as mentes cativas àquilo que eu falo. Mas eu não mudei a essência da coisa. E é por isso que um conforto que nós temos é que ninguém nos desmoraliza se nós tivermos moral. Porque o nome não vai mudar a qualidade daquilo que somos e daquilo que temos. Mas continuemos um pouco mais. Isso me faz lembrar a observação de Tucídides, isso no V século a.C., de que a significação normal das palavras em relação aos atos muda segundo os caprichos dos homens. Eu tirei a citação completa, mas no texto vai estar completa. É que ele fala que você, de acordo com o seu interesse, um ato de covardia, você pode chamar de prudência, ou uma prudência chamar de covardia. Um ato de coragem, você pode chamar aquilo de intemperança, de imprudência, ou quem sabe foi uma imprudência, e você chamou de coragem. Os nomes variam de acordo com o nosso interesse. De fato, as palavras mudam o significado, e a bem da verdade, muito é constituído, ou construído, a partir do novo significado. Contudo, isto não modifica a coisa em si, a sua essência. Não podemos gerar a verdade, nós apenas constatamos ou não constatamos a verdade. Eu estou seguindo aqui Agostinho, que a verdade é o que é. Partindo de uma perspectiva ontológica, afirma Agostinho, a verdade fundamenta-se de modo permanente na razão das coisas e foi estabelecida por Deus. Bom, se a verdade foi estabelecida por Deus, quer eu perceba, quer eu não perceba, ela é o que é. Esse realismo é muito importante em Agostinho e em Calvino também. Parece-me também correta a máxima prática de Ernest Renan. Notai que nenhuma verdade se perde e que nenhum erro se fixa. Não é pelo poder daquilo que consideramos verdadeiro. Na realidade, é Deus que preserva a verdade, porque toda a verdade provém de Deus. E não há verdade fora de Deus. E Ele sustenta e preserva. Um conceito de providência que temos está amparado nisto, na soberania de Deus, no caráter de Deus, na justiça de Deus, porque Ele age sempre consoante com a sua própria natureza eterna. Agora, nesta luta pela legitimação do ideal, por intermédio da sofisticação gramatical, porque você não muda o conteúdo, você muda os nomes. Eu costumo brincar na igreja dizendo o seguinte, que quando alguém vai receber o pastor, que foi convidado inadvertidamente pelo marido, sem avisar a esposa, ela coloca muito alface. O alface não muda a essência, que é a carne, mas enche o estômago antes, faz você comer menos. Então você, às vezes, enche com glacê as coisas, né? Nós falamos isso, ou com perfume,
que aqui eu estou falando de nomes. Você dá nomes sofisticados. Então, o sujeito, ele não é baixo, ele é prejudicado verticalmente. Ele não é gordo, ele é avantajado horizontalmente. Ele não é careca, ele sofre de esterilidade capilar. Então, você, com os eufemismos, que a nossa cultura brasileira aprecia bastante, nós não mudamos a essência, mas enchemos os olhos daqueles que nos ouvem. Então, observem. Então, nessa luta de legitimação, há uma sofisticação gramatical, tem se valido de nomes novos para vícios antigos, com o objetivo de transvestir a realidade com as roupas que quero, com tudo que não estou disposto a pagar. Assim, fala-se de teologia acadêmica, em oposição a uma, quem sabe, teologia piedosa, ou talvez teologia de seminário. À primeira vista, a impressão que se tem é que a teologia acadêmica é detentora de grande profundidade e a teologia piedosa serve apenas para contentar mentes menos brilhantes, que se satisfazem com um requentar teológico já bastante envelhecido, e corações menos angustiados, que se acalmam com a amenidade do coração. De início, é preciso que detectemos um equívoco grosseiro. A teologia deve ter sempre um compromisso com a igreja, leia-se, com os fiéis, no sentido de instruí-los, alimentá-los, corrigi-los, consolá-los e aconselhá-los. A verdadeira teologia só é de fato relevante se for bíblica. É por isso que todo teólogo deve ser um exegeta, já que é da palavra que brota a sua fé e de onde ele tira todo o seu ensinamento. Somente assim ele poderá atender à instrução de Paulo dada ao jovem ministro Timóteo. Procura, esforça-se com zelo, apressa-se em apresentar-te a Deus aprovado. Reparem, a palavra aprovado é diferente de tentado, porque é um aprovado após exame. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, observe aqui, palavra da verdade. A Escritura é a palavra da verdade, mas ele maneja bem esta palavra. Calvino traduz essa expressão manejar bem por dividir no bem. Eu li alguns autores e todos eles explicam a questão da palavra, que é um termo grego raro, que só ocorre ali, que tem o sentido de cortar reto, tendo uma meta definida. Mas Calvino faz uma aplicação didática muito interessante. Ele aplica um pai que ele parte o pão, e ele parte não somente o miolo, nem somente a casca. Um pedaço não pode ser muito grande nem muito pequeno. Ele vê os seus filhos e tenta dar um pedaço adequado à condição do seu filho para que ele possa se alimentar bem. Então ele fala que o mestre também maneja bem a palavra de Deus quando ele a utiliza edificando a igreja, instruindo, cortando adequadamente. Eu acho muito oportuna e muito bem feita esta aplicação de Calvino e muito verdadeira. Então, o velho Calvino, então, tem algo a nos dizer, teólogos acadêmicos do século XXI. E assim aprendemos que o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. E o único homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana no temor de Deus. E Calvino fundou uma academia. Interessante. Contudo, hoje, lamentavelmente, podemos falar de uma teologia acadêmica irrelevante. Irrelevante porque, na realidade, não é acadêmica. O nome acadêmico não pode servir apenas como um abrigo para uma casta de pensadores que só pensam em si mesmos enquanto são alimentados pela igreja. A academia, portanto, que não pode ter como fim a si mesma, olhando apenas o seu umbigo, deveria ser entendida como serva da igreja, lugar de estudos sérios e profundos, feitos por homens e mulheres comprometidos com a revelação de Deus, desejosos de compreender melhor a palavra para poder vivenciá-la e ensiná-la com maior precisão, riqueza, submissão e unção. Infidelidade não consiste apenas em ensinar heresia, mas também em não conduzir o povo de forma humilde e responsável à plenitude da revelação bíblica. Neste sentido, talvez muitos de nós tenhamos que confessar a Deus que temos sido hereges, temos sido infiéis, porque nós não ensinamos o erro, mas nós não ensinamos o que deveríamos de ensinar com a profundidade tal.
A teologia, portanto, não termina em conhecimento teórico e abstrato. Antes se planifica no conhecimento prático e existencial de Deus, por intermédio da sua revelação nas Escrituras Sagradas, mediante a iluminação do Espírito. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos, nos diz João. A boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. A teologia não pode ser um estudo descompromissado feito por um transeunte acadêmico. A figura que eu uso do transeunte acadêmico é quando eu estou de férias, por exemplo, e por um acaso, numas férias eu viajei, que você planeja ir ao cinema, quem sabe, ir ao shopping, almoçar no hotel, e de repente você inverte tudo isso e fica num sebo olhando livros para a alegria da sua esposa. Então, você é um transeunte porque, na realidade, você não tem grandes compromissos. Se almoçar, almoçou. Se não foi ao cinema, vai outro dia. Então, na realidade, não somos transeuntes acadêmicos descompromissados. A teologia é função da igreja cristã, dentro da qual estamos inseridos. Estudamos, diz o Emil Brunner, estudamos dogmática como membros da igreja, com a consciência que temos uma incumbência dada por ela, um serviço a lhe prestar, devido a uma compulsão que pode originar-se somente no seu interior. E outra vez, pensamento dogmático não é somente pensar sobre a fé, é um pensar crendo. Ou seja, eu não estou falando de algo estranho a mim, que nada tem a ver comigo. Eu estou falando de algo que tem a ver com a minha fé, tem a ver com o meu trabalho, com a educação dos meus filhos, com a minha relação com a minha esposa, com o meu próximo, tem a ver com a minha vida. Então, isso não pode ser algo simplesmente descompromissado. O sujeito, e é importante observar isso aqui, e quem está dizendo isso? O sujeito da dogmática é a igreja cristã. O sujeito de uma ciência não pode ser outro, senão aquele que mantém, com o objeto e a atividade considerados, relações de presença e de familiaridade. Não é, portanto, uma redução lamentavelmente limitativa que impomos à dogmática enquanto ciência, quando afirmamos o sujeito de tal ciência é a igreja. A igreja é o lugar, a comunidade a qual são confiados o objeto e a atividade próprios da dogmática. Isto é, a pregação do Evangelho. Quando dizemos que a igreja é o sujeito da dogmática, entendemos que desde o instante em que alguém se ocupe de dogmática, ou entendam, teologia, seja para aprendê-la, seja para ensiná-la, esse alguém se encontra dentro do ambiente da igreja. Aquele que queira fazer dogmática, colocando-se conscientemente fora da igreja, deve esperar que o objeto da dogmática lhe permaneça estranho e de maneira nenhuma se surpreender ao ficar perdido logo nos primeiros passos, ou ao parecer um destruidor. Karl Barth. Muito bem. A teologia, como função da igreja cristã, deve servir às necessidades desta igreja. Um sistema teológico deve satisfazer duas necessidades básicas: a afirmação da verdade da mensagem cristã e a interpretação desta verdade para cada nova geração. Paul Tillich. Curioso, né? No entanto, temos teólogos que já iniciam a sua vida acadêmica abandonando a igreja local, distanciando-se do povo de Deus e, para agravar a situação, perfeitamente compreensível, não conseguem produzir nada de útil à igreja. Ele cortou a sua ligação com a igreja, como diria Barth. A sua produção, rara é verdade, trata de questões que se restringem aos seus coleguinhas acadêmicos, que vão citá-la em suas aulas, palestras e alguma obra que consigam escrever, crendo assim num poder transmetafísico. Transmetafísico é um neologismo. Poder transmetafísico da linguagem, que é capaz de transformar a realidade. Seria uma espécie de mantra acadêmico filantrópico. Eu digo assim, a obra é boa, a obra é boa, a obra é boa. Quem sabe ela se transforma em boa? Deste modo, imaginam de forma indagatória, com alguma credibilidade fenomênica, quem sabe, se todos nós juntos começarmos a falar da grandeza de um pensamento, ele não se torne grande? Bom, temos que voltar a Agostinho. Certamente se tornará grande entre os acadêmicos de sua escola, que se pastoreiam a si mesmos.
Pequena digressão. Hoje a teologia voltou às universidades, aos meios acadêmicos. Curiosamente, pouco falamos de teologia. Nos referimos à ciência da religião. Parece mais erudito e sofisticado. Assim, quem quer tratar de revelação? Falamos do fenômeno. Fenômeno não se discute, afinal ele se mostra a mim como tal. Como discutir esta epistemologia subjetiva, carente de valores metafísicos? Seria uma deselegância acadêmica. Contudo, mais do que o nome, mudamos o seu objeto. A teologia estuda a revelação de Deus, que nos fala de Deus, de nós e de toda a realidade. A ciência da religião estuda como o homem reage ou responde à suposta revelação de sua religião. Todas as religiões são colocadas no mesmo nível. Não há verdade, há apenas percepção fenomenológica. A teologia trata de Deus, que se revela, e de suas implicações para toda a realidade. A ciência da religião trata do homem como um fim em si mesmo. Percebam, então, que é um ato de total desatenção. Desatenção é eufemismo. Desatenção ontológica, colocar a ciência da religião sob a égide da teologia. Ainda mais se essa teologia for denominada de reformada. Se considerarmos importante fazer ciência da religião, que a coloquemos sob o guarda-chuva da filosofia, a sombrinha da sociologia ou o chapéu, desculpe-me, a sombrinha da sociologia ou o chapéu, me fugiu o termo, da antropologia, eu teria que corrigir, da antropologia. Há uma questão de essência e método. A ciência da religião é essencialmente antropocêntrica e material, enquanto a teologia é metafísica, teocêntrica e busca uma praxis condizente com o revelado. Portanto, a mudança do nome teologia por religião é mais do que uma mera mudança de nome. É uma total inversão de valores que envolve uma questão ontológica, epistemológica e metodológica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Retornando. A atitude aparentemente inofensiva de deixar a igreja local é a causa da degringolada espiritual e intelectual. A igreja local, ela humaniza o teólogo. É no contato com o povo de Deus, com os seus sonhos, necessidades, angústias e o compartilhar da fé, que somos trazidos à realidade concreta da cotidianidade de nossos irmãos. E muitas vezes redirecionamos as nossas pesquisas, reavaliamos as nossas prioridades e crescemos em nossa fé. A teologia, por sua vez, que termina em si mesma, tenderá a nos afastar da pureza e simplicidade do Evangelho, tornando-nos arrogantes e presunçosos. A igreja, de fato, é a escola de Deus para todos, inclusive para o teólogo. Tais teólogos autônomos ufanam-se de serem acadêmicos. De fato, são acadêmicos. Não creem na autoridade das Escrituras, não pastoreiam, não frequentam a igreja, não produzem. No máximo se diverte num jardim de academos. É o mais próximo da academia que chegam. São acadêmicos. São mantidos pela academia e igreja, se esgueirando entre um evento e outro, numa troca de favores sem fim, onde as instituições servem apenas para alimentá-los. Triste perspectiva. Deixe-me voltar ao velho Calvino. Também hoje, quando definimos a verdadeira teologia, faz-se plenamente evidente que nós é que desejamos restaurar algo que foi miseravelmente mutilado e desfigurado por esses homens frívolos, que se incham ante o fútil título de teólogos, mas que nada oferecem, senão ninharias degeneradas e inexpressivas. Considerações finais. Eu pulo alguma parte do meu texto e digo, a teologia ela é uma reflexão interpretativa e sistematizada da palavra. Sistematizada é mais, nós chamaremos da teologia sistemática. Mas, de qualquer forma, haverá sempre um sistema. Você foge de um sistema e cai no outro. Strong desenvolve bem esse conceito. Mas repare que é uma reflexão interpretativa da palavra. A palavra é infalível, não a nossa interpretação. E a fidedignidade da teologia, eu diria mais, e mesmo a sua relevância, estará no mesmo nível de sua fidelidade à Escritura. A relevância de nossa formulação dependerá sempre da sua conformação às Escrituras Sagradas. O mérito de toda a teologia cristã,
ou de toda a teologia, está no seu apego incondicional e restrito à revelação. A melhor interpretação é a que expressa o sentido do texto à luz de toda a Escritura, ou seja, em conexão com toda a verdade revelada. A teologia, como estudo da palavra, não pode ser algo simplesmente teórico, menos ainda especulativo e abstrato. Antes, tem uma relação direta com a vida daqueles que a estudam. Ela é, portanto, uma ciência teórica e prática. Brunner faz uma declaração elucidante. O teólogo dogmático, que não percebe que seu trabalho o compele a orar frequente e urgentemente, do fundo do coração, Deus, ser propício a mim, pecador, está bem pouco adaptado ao seu trabalho. A profundidade do conhecimento, dos ensinamentos da palavra, deve estar em ordem direta com a nossa vida cristã. A dissociação entre teologia e vida é algo estranho à fé cristã e, consequentemente, à Igreja de Cristo. Embora eu admita que hoje o problema maior não seja mais entre teologia e vida. Quando era teologia e vida, parece que a questão era mais simples. Você tinha esse binômio. Eu acho que hoje nós temos uma questão de tripé, que é aquilo que você ensina, aquilo que você crê e aquilo que você vive. A rigor falando, nenhum teólogo, ele prega o que ele ensina. Desculpe-me, o que ele vive. Ele não prega o que ele vive, não é porque ele não queira, é porque ele é pecador. E é por isso que todo sermão tem uma aplicação para ele também. E tem sermões que são muito mais difíceis para nós pregarmos, porque nós estamos também lutando com a mensagem bíblica, porque aquela é a nossa falha. Nós temos consciência do nosso pecado e confessamos a Deus e pedimos a Deus que nos capacite a vencer aquela tentação, aquela falha. Bom, essa luta, essa angústia é natural de todo crente e, por que não, também do pastor, do teólogo acadêmico, como queiram. O problema surge quando nós não mais cremos. Então, o problema não está entre pregar e viver. O problema agora, essa é a minha percepção, é que nós não cremos mais naquilo que pregamos. Então, se eu não creio mais naquilo que eu prego, eu não vou nem me preocupar em viver. Só que eu vou criar uma fragmentação intelectual e espiritual. Porque eu não creio mais naquilo. Enquanto eu prego e sou um pecador e vejo a minha miserabilidade, eu confesso a Deus e tento buscar em Deus o perdão e a restauração. O hino 68, que os presbiterianos gostam tanto, eu creio ser uma divina promessa, fala bem isso. Vitória já tive nas lutas aqui, contudo demos certo, que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Então, essa é a nossa realidade. Mas o problema é que quando você não mais crê, o que acontece? Você agora não tem o que confessar. Você não crê mais. Você não tem o binômio entre a sua luta de viver o que você prega. Porque você não crê. Então, o seu trabalho, na realidade, é um trabalho profundamente, coerentemente hipócrita. E você assumiu isso com muita naturalidade. E o que vai salvar você agora, temporariamente, é um divã de um psiquiatra. E é por isso que nós estamos cheios de tarja preta na igreja. Porque eles não creem mais no que pregam. Mas por que pregam? Porque eles precisam ser mantidos pela igreja. É minha percepção. Triste, espero estar errado. Continuemos aqui. Num cristianismo brasileiro repleto de superstições, assim como foi o caso da Reforma Protestante, a teologia deve ter o sentido de resgatar a pureza dos ensinamentos bíblicos, a fim de purificar a mensagem que tem sido transmitida ao longo dos séculos. Notemos, portanto, que a teologia tem um compromisso com a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, quando fala de profetas, pastores e mestres, ele diz que é para a edificação dos fiéis, é a edificação dos santos, para que esses santos possam servir a esta mesma igreja. Na teologia, é o sustento da vida cristã, ela alicerça a vivência cristã. Vale a pena lembrar a observação de Barth. O pregador, com toda modéstia e seriedade, deve trabalhar, lutar para apresentar corretamente a palavra, sabendo perfeitamente que o reto docere só pode ser realizado pelo Espírito Santo. O reto ensino é somente pelo Espírito Santo. Então, a palavra é a fonte de onde parte todo o ensino cristão, porque a palavra é inspirada e ela é útil para o ensino, para a correção, para a disciplina,
para nos restaurar. Ela é um todo, é suficiente para isso. Todavia, quando nos distanciamos da palavra, terminamos por substituí-la por elementos que julgamos poder entreter ou instruir intelectualmente o povo de Deus. A teologia contemporânea, que em determinados grupos cada vez mais se confunde com a ciência social, tende simplesmente a apresentar uma mensagem puramente intelectualizada. Para se tornar intelectualmente respeitável e ser aceita como instrução acadêmica legítima, a teologia contemporânea, com frequência, rejeita a sua substância tópica. A teologia contemporânea, muitas vezes, deixa de ser teologia. Em vez disso, torna-se psicologia, sociologia, filosofia ou política. O sobrenatural é excluído em favor de explicações naturalistas, a ponto que a teologia ter de, por sua própria metodologia, excluir Deus, diz o Gene Waite, um autor luterano britânico. O Herman Bavinck, em sua aula inaugural em Amsterdã sobre religião e teologia, ele vai nos dizer: religião, o temor de Deus, deve ser o elemento que inspira e anima a investigação teológica. Isso deve marcar a cadência da ciência. O teólogo é uma pessoa que se esforça por falar sobre Deus, porque ele fala fora de Deus e por meio de Deus. Professar teologia é fazer um trabalho santo, é realizar uma ministração sacerdotal na casa do Senhor. Isto é por si mesmo um serviço de culto, uma consagração da mente e do coração em honra ao seu nome. Eu pulo um texto da minha palestra e me encaminho bem para o final, dizendo que a academia, sem a fé, não elabora a teologia. A teologia brota dentro da intimidade da fé. E mais, os melhores intelectuais podem existir e operar fora da academia, diz o Alice McGrath, um contemporâneo nosso. A igreja deve, portanto, perseverar no estudo da palavra. A igreja, quando se afasta da palavra, nega a sua própria condição essencial, cultuar a Deus e pregar a palavra conforme os ensinamentos do próprio Deus. Permitam-me concluir com a advertência de um acadêmico contemporâneo de primeira linha, Alice McGrath. Muitas vezes se sugere que a academia é a salvaguarda da liberdade. A evidência simplesmente não endossa isso. A Alemanha marxista e a União Soviética, stalinista, são exemplos claros de que uma academia que concedeu apoio, tanto passivo quanto ativo, à opressão. A igreja deve olhar para outro lugar, e não para a academia, se ela vai manter sua liberdade e evitar o exílio perene à beira de uma cultura secular. Desculpe-me, estava me esquecendo de responder a pergunta do meu título. É simples. Eu não sei se os opostos se atraem. O que sei é que a teologia, a igreja e a academia devem se completar. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, a primeira pergunta que nos chegou é a seguinte. É uma pergunta muito boa, assinada por EMS, é o nome de um laboratório. Se a teologia é formada a partir de um locus próprio, está correto afirmar que a questão social e espiritual de uma sociedade contribui para uma teologia mais profunda que outras? Sim e não. Vamos por partes aqui. Primeiro, deixa eu explicar isso. A teologia, ela não é apenas construída socialmente. Eu tento analisar o que a palavra de Deus diz. Mas essa análise, ela quer eu queira, quer não, ela dialoga com alguém que quer falar conosco urgentemente agora. Então é o seguinte, ela dialoga conosco. Então você, consciente ou não, há um tônus circunstancial, local, porque você detecta certos problemas e você redireciona. Nem sempre isso é conscientemente. Vou falar uma coisa para vocês, que pior que vai ser em rede internacional, vai ser difícil, mas depois edita. É o seguinte, eu não vejo muita diferença entre você elaborar teologia e pregar. Porque você ora, você analisa a palavra de Deus, você pede discernimento, você lê outros autores. A formulação que você dá, a apresentação pode ser diferente, mas na realidade você está trabalhando sempre dentro de
um grupo. A igreja é mais obviamente local, você tem um auditório que você conhece os problemas, se você é pastor, você visita, você ora com os crentes, pelos crentes, os recebe em sua casa, vai em suas casas, ou seja, você redireciona para ali. A teologia acadêmica pode ter outros elementos que a completem, mas ela passa por este mesmo caminho de elaboração. Pode ter maior complexidade, pode ter maior nota de rodapé, embora eu faça no meu sermão também nota de rodapé. Então, pode ter essas coisas para atender à academia, porque a questão muito séria é que colocaram tanto lixo na teologia, tanto lixo, que você não consegue escrever sem ter que eliminar uma série de coisas, e dizer, olha, não é isso, não é aquilo outro, para você dizer o que você quer. Você não pode simplesmente, academicamente, começar a escrever e dizer o que você quer. Você tem que combater uma série de coisas que você considera errado dentro da sua perspectiva. Então, voltando agora à pergunta, eu entendo que a situação da sociedade, os seus anseios, os seus problemas, as suas virtudes, as suas ênfases, contribuem, de fato, na nossa elaboração teológica. E é uma coisa muito curiosa, pelo menos no Brasil, meus irmãos, isso eu estou falando empiricamente pela minha observação. Quando o pastor se afasta da igreja local, pensando que vai produzir mais, ele não produz. A igreja, ela nos estimula a isso, ela nos revigora. Uma figura que eu gosto de usar em formatura é o seguinte, eu respondo longamente para ter poucas perguntas, é uma estratégia que eu uso. 31 anos de pastorado faz isso. Mas é o seguinte, eu falo às vezes em formatura, aqui mesmo, em geral a formatura aqui do JMC, de que quando eu era criança, havia aquelas bolas de gás na feira. E às vezes eu chorava, tal, queria a bola, e minha mãe comprava a bola, ia para casa, aquela bola de gás. Chegava em casa, você soltava aquela bola, e ela ficava lá no teto. E minha casa era de telha, não tinha laje. Eu pulava, mas não conseguia pegar. Aí meu pai ia lá com a vassoura, muitas vezes, enroscava e puxava. Eu ficava feliz com a bola, de novo soltava, e era uma encrenca. Eu aplico a isso a teologia. Deixa eu tentar explicar como. É que, se eu tentar fazer minha analogia aqui, com um pouco de força de vontade, vocês vão entender. Nós, muitas vezes, somos como aquele garoto, barrigudinho, lá cheio de verme, como é meu caso, com uma bola lá para cima, tratando de coisas profundas, metafísicas, queremos falar sobre a essência celestial, etc. E os nossos fiéis estão aqui embaixo, com problemas concretos, e eu nem sempre consigo perceber a relação do lá em cima com aqui embaixo. Repare, eu não estou sendo pragmático dizendo que você deve eliminar a abstração. Não, existe a abstração. Mas essa abstração, ela não termina em si. Você tem que trazê-la. Então, às vezes, os presbíteros fazem isso com o pastor, de ir lá e falar, pastor, vem cá, pastor. Não, você está falando sobre as provas metafísicas da existência de Deus. Olha, o meu filho está mexendo com drogas. Eu estou precisando de uma ajuda. Olha, minha filha está muito rebelde. Eu estou com um problema no meu casamento. E o desafio para nós, então, é sabermos transitar nisso. E para mim isso é ser acadêmico e é ser pastoral. Por isso que a academia está associada à igreja. Mas quando você perde o contato com a igreja local, você se alimenta com a bola de gás lá em cima. E ninguém contribui para você para puxar. Quando você lida com o concreto, você tem que pedir a Deus que, com todo o seu conhecimento teológico, ele dê discernimento para aplicar essa teologia que você julga conhecer tão bem a alguém que está com câncer. E isso é dramático. Mas isto é uma bênção para nós, que não somos teólogos inatingíveis. Somos pessoas crentes, que estamos lutando também por conhecer mais a Deus e aplicar esse conhecimento à nossa vida e do nosso próximo. Essa é a minha perspectiva pastoral, que creio que seja acadêmica também. Na sua opinião, a ciência da religião é uma disciplina descartável no academicismo teológico? Quem fez deixa eu reler, que eu li meio truncada, se eu vou pensar o que eu vou dizer para o Dr. Eber.
Na sua opinião, a ciência da religião é uma disciplina descartável no academicismo teológico? Bom, essa pergunta chegou até mim porque alguém fez e alguém selecionou. É muito meu amigo. Bom, sim e não. Aqui fala descartável do academicismo teológico. Minha questão é simples. É simples? Não é simples. A minha questão é a seguinte. Os nossos pressupostos reformados possibilitam uma ciência da religião? Eu creio que não. Nós vamos viajar sempre meio de lado. Já viajaram com um carro com amortecedor ruim, que no lado do carro vai ser o seu cunhado e sua sogra? E que ele vai meio de lado porque você reservou o melhor lugar para eles, é isso que eu quero dizer. Então nós vamos navegar sempre meio de lado. Sempre, igual quando eu soltava pipa no Rio de Janeiro, e ela é sempre de lado, né? Tinha que colocar um pezinho aqui para poder equilibrar, então ela é sempre de lado. Você quer que ela vá para cá, mas ela vai para lá. Nós vamos ter sempre problemas, porque os nossos pressupostos são o seguinte: para nós, a revelação de Deus infalível, e essa revelação não somente é percebida, mas ela nos transforma e ela afeta toda a nossa vida. A nossa preocupação é com o homem a partir de Deus. Dentro da ciência da religião, não me importa Deus se existe ou não existe. Eu quero analisar como é que o ser humano reage e constrói a realidade a partir de sua experiência religiosa. Então, a partir daí, eu posso aceitar, e tenho, inclusive, um aluno, eu não estou nem fazendo uma crítica a ele, é um aluno que eu mal conheço, mas eu tenho um aluno na ciência da religião que é ateu. Ele se declara ateu. Ele está no programa. Já tive alunos budistas. E isso é o de menos, vai acontecer sempre. Porque, na realidade, os pressupostos que a ciência da religião tem, esses pressupostos não têm implicações ontológicas com a verdade. Eu não quero saber de verdade e erro, isso não importa. Bobagem. Tanto é que, em ciência da religião, o que é mais privilegiado na prática são os temas exóticos. Se você falar sobre a contribuição do pensamento protestante para a edificação de uma Alemanha no século XVII, por exemplo, isso não importa coisa nenhuma. Mas se você falar sobre a relevância do mantra numa comunidade periférica da existência suburbana do ser, esse negócio, que eu não sei o que é, vai ser de grande relevância, porque é o exótico. É o exótico. Então, eu creio que nós jogamos dinheiro fora com isso. Então, minha perspectiva é essa. Se nós achamos que devemos estudar, estudemos dentro da antropologia, dentro da sociologia, sem dúvida. Podemos fazê-lo antropologia, sociologia, até psicologia, como os americanos faziam, porque eles estudavam a religião como uma manifestação da mente humana. Como é que a mente humana elabora isso? Então, taca ela na psicologia. Agora, com a teologia, o nosso objeto é outro, os pressupostos são outros. E na teologia reformada, não tem jeito, porque para nós, toda religião, ela é uma resposta pecaminosa ao Deus que se revela, com exceção da fé cristã. A fé cristã, ela reivindica exclusividade. Não temos saída para isso. Gente, eu sou doutor em ciência da religião, viu? Minha área é essa. Mas eu considero isso dessa forma. É a minha perspectiva extremamente pessoal. Se eu fosse diretor da Este, eu não falaria isso. Mas eu estou falando como Hermes, é o que eu penso. Eu disse que eu não falaria isso, meus irmãos. Não é ironia, não. É porque eu estaria representando a minha escola. Era isso. Eu não poderia falar isso. Bom, valeu a crítica aqui, vem mais light aqui. Se a secularização é um fato no mundo de hoje, isso também necessariamente não acaba influenciando a teologia? Boa pergunta. E até quem faz a pergunta é influenciado. Porque, observem, aí que está. Mas percebam, quem fez a pergunta porque tem uma percepção da realidade. E este que percebe a realidade, percebe como mundo secularizado. E entende que quem fez a palestra pode apresentar uma resposta a isso. Sem dúvida. Nós não passamos incólumes. Eu costumo brincar, eu trabalhava antigamente lá no prédio João Calvino. Eu trabalhava lá, teve uma época que a ciência da religião era lá. Então eu brincava, hoje eu brinco com moderação, porque lá antigamente era da Nestlé. Pertencia a Nestlé e foi comprado pelo Mackenzie há alguns anos. E eu brincava dizendo o seguinte: a gente não constrói teologia numa torre de chocolate.
no sentido de que você constrói dentro da realidade da qual você está inserido. E mesmo que você queira ter uma teologia asséptica, não tem jeito. Você está dentro da realidade e não adianta, eu falo para meus alunos o seguinte, mudando o que deve ser mudado. Vocês não precisam fazer muito esforço para aplicar um sermão. Basta viver. Se você vive e observa, você tem problemas muito parecidos com os seus fiéis. Você pega ônibus, pega táxi, dirige, pega trânsito, tem problemas com a esposa, com os filhos, tem dificuldades de relacionamento, tem questão de orçamento. Então, basta você vivenciar isso, que você tem capacidade fácil de aplicar a palavra aos seus contemporâneos. Então, a teologia também, ela recebe influência para o bem ou para o mal, inclusive na secularização, sem dúvida alguma. Tá bom. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos.